Eu sou Paulo Biak e hoje eu vou te falar como que você pode trabalhar com uma coisa que você ame. Bom, eu não sei nem como seria trabalhar com uma coisa que eu não ame. Eu adoro o que eu faço, então eu acho que eu posso falar um pouco desse lado. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que trabalham com coisas que não gostam, deve ser meio desesperador mesmo. E eu acredito que eu sou um privilegiado. Eu consegui acertar na minha escolha, eu tive privilégio de poder estudar. Então eu tive sorte e eu usei essa sorte ao meu favor. Agora, se a sorte não está ao seu lado, eu espero que eu possa contribuir com essas 5 ideias aqui. Vamos lá. A primeira delas, estude. Eu acho que aí não é questão de dinheiro ou não, se você teve a oportunidade de estudar numa escola boa, fazer faculdade ou não, a ideia é que você estude aquilo que você tem maior sinergia, maior apreço, aquilo que você gosta e que você se imagina fazendo. Isso independe de escola. Na verdade, depende muito do seu interesse. Hoje em dia existem muitos cursos livres para você que está querendo se aprimorar em alguma coisa, alguma técnica, e também muitos cursos gratuitos. E tem muito curso online. Eu tenho visto muito curso online. Então eu acho que é uma forma de você treinar esse gosto e ver se você realmente ama isso e se você realmente gosta. Esse estudo é muito importante porque é a hora que você vai ganhar bagagem, ganhar conhecimento e vai conseguir comparar as coisas. Você vai analisando outros profissionais dessa área que você está atuando e vai conseguindo se comparar a eles. Eu acho que isso é muito importante no estudo. É você ver profissionais que você admira e tentar alcançá-los de alguma forma. Então esse estudo é primordial de você se aprofundar, imergir nesse universo. E essa é a hora do estudo mesmo. Livros, internet. A internet está cheio de coisa, cheio de PDF, tudo pronto para você consumir. E quando você ama o que você está fazendo, esse estudo é muito prazeroso. Eu não sou um cara que sou mega estudioso ali, teórico, mas eu adoro ver coisas de design, decoração. Eu adoro ver coisas sendo feitas. Então essa é a minha forma de estudar. É a minha forma de consumir conteúdo específico para essa área que eu quero atuar. E essa área que eu amo. Segunda coisa, trabalhe com pessoas, esteja perto de pessoas que você admira. Olha, isso é uma das coisas fundamentais, eu sempre fiz isso na minha carreira e eu acho que funciona pra caramba, porque você fica próximo daquela pessoa que você admira e você fica ali quase que sugando aquela energia, aquela boa energia profissional e você fica ali próximo, admirando e também ganhando conhecimento. Eu não fiz isso 1, 2, 3 vezes, eu fiz várias vezes e eu realmente me impressiono e eu me inspiro com pessoas que eu admiro. Então, ter a oportunidade de trabalhar do lado de pessoas que você admira é uma oportunidade gigantesca e você tem que abraçar com unhas e dentes, hein? Em um dos meus primeiros trabalhos, eu consegui ficar nesse trabalho durante 8 anos. Eu fiquei bastante tempo trabalhando lá e ganhei muita experiência e para mim foi uma escola e os profissionais que estavam lá eu admirava muito. Então, eu olhava para eles e queria chegar perto, eu queria ser eles. Eu queria sê-los. Eu queria ser algo próximo do que eles eram. E você não precisa estar ao lado de grandes mestres ali, se você gosta de arquitetura, os grandes mestres da arquitetura, os grandes mestres do design, os grandes mestres da culinária. Não é isso, mas são pessoas que são extremamente profissionais e que te passam uma confiança e um profissionalismo que você se espelha. Eu acho que são essas pessoas. Estágio, trabalho, às vezes não são coisas que você consegue com grande facilidade. Mas é bom perseverar ali, topar algumas enrascadas para você ganhar experiência e talvez estar mais próximo desses profissionais de alta performance. O lance é você não desistir, mesmo que aquele lugar não pague muito, mas que ele seja realmente uma escola. Talvez aquela escola que você não pode pagar vai ser uma escola que estão te pagando pelo menos um pouco. Eu acredito um pouco nesse formato. Eu sei que não é sempre que você vai conseguir ganhar aquela bolada, ainda mais no começo. Eu acho que se o aprendizado e a troca existe, você tem que abraçar. E para conseguir isso, você tem que ser criativo hoje em dia. Tem muita busca por estágio, muita busca por trabalho, e esse profissional que é criativo e se mostra de forma criativa e com poder de ação é aquela pessoa que pode fazer diferença numa empresa, dentro de um estágio, de um trabalho ou de qualquer oportunidade. Crie suas oportunidades. E trabalhar com o que a gente ama, com o que a gente gosta, não vem pronto assim, formatado numa caixa. Você tem que descobrir essas oportunidades, testar acertos e testar os erros também. Eu fui trabalhando com várias coisas e eu fui vendo com o que eu gostava mais dentro da área de design. Eu fui descobrindo. Por exemplo, eu vi que eu não gostava de fazer gestão comercial. Não é uma coisa que eu amo fazer. Eu faço às vezes, mas eu não amo. Mas eu descobri o que eu amo. E aí
aí que você tem que investir. No meu caso, eu descobri que eu gostava de criar coisas, inventar coisas. E assim eu fui me desenvolvendo e entendendo que aquilo ali era o que eu amava. E isso não é tão fixo, não é tão amarrado, é uma coisa que vai mudando. Eu agora, por exemplo, percebi que eu gosto de conversar com vocês, gosto de gerar conteúdo de design, gosto de comunicar design. E agora é isso que eu tô amando. Talvez eu até ame mais do que desenhar nesse momento. Por isso que a gente não pode ficar engessado. Mas nesse lance de criar oportunidades, eu acho que é muito importante você ser esperto. Vamos dar um exemplo aqui. Se você gosta de trabalhar com madeira, você acha que talvez você trabalhando todo dia ali com a madeira seja uma coisa que você realmente ame e que você vai gostar de fazer pelo resto da vida ali, trabalhando e vai gostar e vai ficar... Tarará. Como que você pode criar uma oportunidade de trabalho relacionada a essa sua paixão? O que eu faria, por exemplo? Eu entraria numa marcenaria super legal, que mexe com madeira maciça e me colocaria à disposição para virar quase que um olheiro ali, um observador, um estagiário, um ajudante de limpeza daquele processo que você vai estar ganhando uma aula, uma expertise de um cara que você admira ali, um marceneiro talvez local, aquele cara da esquina, que faz aquelas cadeiras super legais, mas que ele sabe trabalhar com entalhe, com encaixe e tal, e você vai aprendendo ali aos poucos com um mestre que não é daqueles grandes mestres que a gente conhece, mas é um cara que sabe o que está fazendo. Dessa forma você está criando oportunidade de aprender. Aí sim você pode gerar outras oportunidades, como fazer o seu próprio negócio com madeira, ou participar de uma feira fazendo seus produtos, ou até mesmo pleiteando um cargo de marceneiro em uma outra marcenaria. E eu acho que a gente não tem que ter medo e nem vergonha de começar por baixo ali e ganhando terreno. Ah, Paulo, mas eu não tenho grana para segurar assim, ficar um dia inteiro trabalhando de graça. Trabalha 2 horas nesse cara, vai, sai. A vida é feita realmente de esforço e não é toda hora que cai do céu. E eu acho que a gente tá vivendo um momento que você pode fazer o seu negócio da forma que você achar mais interessante, porque tudo tá sendo valorizado. Se você gosta de fazer alguma coisa, é só você olhar para o mercado, enxergar as oportunidades e se tornar talvez a pessoa referência naquela área específica da rebimboca da parafuseta. Mas agora, você não pode ficar parado. Você tem que chamar atenção para isso que você quer e você tem que movimentar, porque sim, dá para ganhar grana com o que você ama. Quarta coisa é tenha paciência. Bom, as coisas para mim nunca aconteceram do nada e nem tem acontecido assim grandes coisas, mas elas são muito lentas. A curva ou a reta ou a subida da curva é muito lenta, ela é longa, as coisas acontecem do nada, aos poucos, devagar. Tenha paciência. E outra coisa, trabalhar com o que você gosta, que você tem paixão ali, tem esse lado passional, que é uma relação mais forte ali com o que você está fazendo. Então você vai ter que ser paciente para abrir mão em alguns momentos, fazer coisas chatas também. Isso faz parte de qualquer processo. Então o amor é envolvimento, é relação, é muito mais passional, às vezes é muito mais puxado. Eu tenho certeza que é mais puxado, porque envolve mais uma relação pessoal, muito mais pessoal, do que às vezes um trabalho que você vai lá, realiza, bate cartão, volta, pega o dinheiro, viaja, volta, realiza, pá, bate cartão, né? Essa coisa de fazer o que você gosta te envolve e você fica ali nessa verve muito mais forte, mas é o que eu acho que faz a diferença e você fica ali nessa coisa toda do teu trabalho meio misturado com o lado pessoal, então cuidado, se organize também. Mas você sabe que eu sempre fico pensando na pessoa que passa o dia fazendo relatórios e tal. Relatório pra mim é uma coisa que me dá no meio do saco. E eu sempre me pergunto, meu Deus, tem alguém que ama fazer relatório? Eu tenho certeza que tem pessoas que amam fazer relatórios. Elas fazem isso com grande amor durante todos os dias. No final do dia ela se realiza, olha pra trás, vê o seu trabalho bem feito, vai pra casa, abre uma cerveja, assiste um Netflix, pai, tá tudo bem. E a quinta e finaleira dica é você fazer mais coisas que você gosta além do seu trabalho. Eu acho que isso vai te deixar motivado, jogar um futebol, ir no boteco, dançar, fazer o que você quiser, que também você ame. É uma divisão meio óbvia, mas tem muita gente que não faz. Eu já tive períodos gigantescos de tempo que eu só fiz o que eu amo, que é trabalhar. Inclusive, eu acho que eu estou vivendo esse momento agora, então eu estou te dizendo, se organize mais, faça mais coisas que você ame do que não só trabalhar. Tá, eu tô fazendo outras coisas, eu tô com um filho pequeno, eu amo todo mundo, tá tudo certo. Mas eu acho que dá pra distanciar um pouco mais, viajar mais, curtir mais, fazendo coisas que você gosta mais também. Fazendo isso você diversifica seu olhar, amplia os horizontes, dá aquela descansada, faz um ócio criativo ali, meio laboral e tal. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu falei sobre criatividade. Se quiser assistir, clica no card aqui em cima sobre ócio criativo.
objetivo. Eu acho que isso ajuda pra caramba pra você estar motivado. Agora, tem uma coisa que desmotiva também, é você fazer o que você ama e você não conseguir pagar o seu dia a dia através desse trabalho. Isso é completamente desmotivador. Então, você também tem que gostar de fazer a coisa que você gosta, gerar um dinheiro. E nessa pegada dessa quinta dica, eu acho importante você não apostar todas as fichas numa coisa só. Eu nunca fiz isso. Eu já tive dentro do que eu amo, assim, do que eu gosto de fazer, eu apostei nos 3 caminhos. Inclusive é esse momento que eu tô vivendo. Tenho feito muita coisa de mídia, de comunicação, de design, mas ao mesmo tempo tem minha base bem formada, bem calminha ali acontecendo, que é meu escritório de design de produto, que gera receita, me dá base, faço trabalhos criativos, ganho prêmios, que eu adoro e amo fazer também. E você gosta do que você faz? Como que tá a tua vida? Comenta aqui embaixo, vocês têm comentado pouco. Dá um like aqui, assina o canal se você não é inscrito, pelo amor de Deus. E é isso, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Comenta também se você gosta desse tipo de conteúdo, que eu vou fazer mais. Se você tiver ideias de outras coisas que eu possa falar, também comenta, pelo amor de Deus. Beleza? É isso, é fácil, é simples, tente-se em casa. Beijo, fui.